1 Samuel, capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a que te ungisse rei sobre seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras de o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Visitado tenho o que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e ponde interdito a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o varão até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos asnos. O que Saul denunciou ao povo e contou-os em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 varões de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí-vos do meio dos amalequitas, para que vos não expila juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até vires Assur, que está em fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo pôs em interdito, a fio da espada. Assim que Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram pôr em interdito. Porém, a toda coisa desprezível e esvaecível puseram em interdito. Então foi a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul por rei, porquanto se tornou de após mim, e não confirmou-me as palavras. Então Samuel se encendeu, e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel a encontrar Saul pela manhã, e foi denunciado a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então rodeou e passou, e descendeu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito tu de o Senhor, confirmei a palavra de o Senhor. Então disse Samuel: Que berro, pois, de ovelhas em meus ouvidos é este, e o berro de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porquanto o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecê-las ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos posto em interdito. Então disse Samuel a Saul: Espera e notificar-te-ei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno em teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu por sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e põe interdito a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel:
Antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei o caminho a que o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas pus em interdito, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em obedecer a palavra de o Senhor? Eis que o obedecer é melhor que sacrifício, e estar atento melhor é que sebo de carneiros. Porque a rebelião é pecado de feitiçaria, e o porfiar é idolatria e culto de imagens. Porquanto enjeitastes a palavra de o Senhor, também ele te enjeitou, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto traspassado tenho dito de o Senhor, e tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me meu pecado, e torna-te comigo, para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto enjeitastes a palavra de o Senhor. Já te enjeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, pegou da borda de sua capa e rasgou-se. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a vitória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse, pois: Pequei, honra-me, porém, agora perante os anciãos do meu povo e perante Israel, e torna comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou após Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele melindrosamente, e disse a Agag: Em verdade já se desviou a amargura da morte? Disse, porém, Samuel: Como a tua espada desfilhou as mulheres, assim tua mãe será desfilhada entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante a face de o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia de sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul por rei sobre Israel.